Desde o início dos tempos, existe dentro do ser humano uma inquietação profunda, uma busca silenciosa por algo maior, algo que transcenda a rotina, a correria e as respostas fáceis. Há momentos em que sentimos que o céu parece distante, como se estivesse fechado, inacessível, silencioso demais para quem carrega perguntas grandes demais no coração. E é justamente nesses momentos que surge uma cena, um acontecimento, um ato que ecoa ainda hoje com a mesma força, o mesmo impacto e a mesma urgência. Um ato que, embora tenha acontecido há milhares de anos, continua chamando nossa atenção, provocando nosso espírito e despertando uma pergunta inevitável. O que realmente significa esse momento para mim hoje? Este vídeo é um convite para você respirar fundo e entrar comigo em uma jornada de reflexão e descoberta. Não vamos olhar apenas para um episódio bíblico, mas para algo que toca a essência da fé, da identidade e da relação entre Deus e a humanidade. Um momento que parece simples, mas que carrega um peso eterno, capaz de mudar destinos, quebrar barreiras invisíveis e revelar verdades que muitos passam anos buscando, sem perceber que estavam ali o tempo todo. Talvez você esteja assistindo a este vídeo porque quer entender mais sobre a fé. Talvez esteja procurando clareza, direção, conforto, ou simplesmente tentando fortalecer aquilo que já acredita. Ou quem sabe você chegou até aqui sem intenção, por acaso, mas ainda assim com um vazio que você não consegue explicar. Seja qual for o motivo, saiba que você está exatamente onde precisa estar. O que vamos explorar hoje é mais do que uma passagem bíblica, é uma resposta. Uma resposta à confusão, ao medo, às dúvidas que tentam nos afastar de Deus. Uma resposta ao anseio por propósito, por identidade, por reconciliação. Este vídeo é uma chamada para você olhar além do óbvio, além da religião, além do ritual. É um convite para enxergar o coração de Deus revelado de uma maneira única, poderosa e surpreendente. E enquanto você ouve esta narração, permita-se imaginar que algo maior está prestes a acontecer. Algo que não depende de quem você tem sido até aqui, mas do que Deus quer revelar ao seu espírito agora. Porque há um momento nas Escrituras em que o céu se move, em que o silêncio é rompido e em que a verdade é declarada de forma tão clara que até hoje transforma vidas. E você está prestes a entender por quê. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem que toca a alma, desafia a mente e reacende a fé. Porque o que vamos revelar neste vídeo não é apenas uma história. É um chamado direto ao coração de quem busca mais de Deus, talvez como você. Vamos começar. Enquanto você me escuta agora, imagine por um instante a atmosfera espiritual daquele tempo. Um povo cansado, esmagado por culpas antigas, ferido por decisões erradas e faminto por redenção. Havia uma sensação no ar de que algo estava prestes a mudar, como se o coração da nação pulsasse num ritmo diferente, mais acelerado, quase inquieto. As pessoas iam até o Rio Jordão porque sentiam que ali, de alguma forma, Deus ainda as chamava. Havia em João Batista uma voz que despertava consciências, que rasgava o silêncio religioso e que confrontava cada pessoa com a verdade sobre si mesma. Era uma época marcada por expectativas e por um clamor silencioso. Deus, quando será que o Senhor vai agir de novo? E é dentro desse cenário que surge alguém que ninguém poderia imaginar. Ele não aparece com um discurso inflamado, não chega exigindo atenção, não se apresenta como alguém superior. Ele simplesmente se aproxima. Seus passos não ecoam com a arrogância dos líderes religiosos, nem com a pretensão dos que acreditavam ser grandes. Pelo contrário, ele chega sem chamar a atenção, caminhando como qualquer outro pecador que buscava arrependimento, embora ele não tivesse pecado algum. E o que torna esse momento tão extraordinário é justamente isso. Aquele que é completamente puro decide entrar na fila dos impuros. Aquele que não deve nada a ninguém coloca-se ao lado de pessoas que carregavam erros, culpas, pesos
histórias mal resolvidas, ele se mistura aos quebrados, aos feridos, aos arrependidos, não para parecer humilde, mas porque ele é a própria humildade encarnada. É nesse instante que a cena começa a ganhar um brilho invisível, quase imperceptível aos olhos naturais, mas gritante aos olhos espirituais. A presença de Jesus ali não é um detalhe, é uma declaração silenciosa, mas poderosa. Ele não veio para observar a distância, ele veio para entrar no meio da humanidade, sentir sua dor, tocar suas feridas, carregar suas culpas. E enquanto todos se aproximam da água buscando limpeza, ele se aproxima sabendo que é ele quem trará a verdadeira purificação. Mesmo assim, ele não se eleva acima de ninguém. Não exige honra, não pede reconhecimento, não se coloca acima do processo. Pelo contrário, ele escolhe se submeter ao mesmo ato que simbolizava arrependimento, mesmo sendo aquele que jamais precisou se arrepender de nada. E é aqui que sua humildade brilha de forma tão intensa que desafia até o mais orgulhoso dos corações. Porque Jesus, o Filho de Deus, poderia ter iniciado seu ministério com sinais, como autoridade visível, com demonstrações de poder ou com discursos arrebatadores, mas ele escolhe começar da maneira mais desconfortável para qualquer ego humano, descendo ao nível das pessoas comuns, descendo às águas que simbolizavam culpa, descendo à realidade humana de fragilidade, descendo para se identificar conosco de uma forma tão profunda que nenhuma outra religião, filosofia ou sistema espiritual ousou reivindicar algo semelhante. Ele entra no Jordão não para ser exaltado, mas para mostrar que a exaltação verdadeira começa quando alguém decide se humilhar por amor. E enquanto ele dá cada passo em direção às águas, ele demonstra ao mundo que a missão dele não é construída sobre distância, mas sobre proximidade. Não é sobre grandeza aos olhos humanos, mas sobre grandeza aos olhos do Pai. Jesus, naquele momento, revela que servir é maior do que ser servido, que descer é mais poderoso do que subir, e que a verdadeira liderança nasce de um coração totalmente entregue à vontade de Deus. Essa cena não fala apenas sobre um ato simbólico, ela revela o caráter do Salvador. Ela nos mostra quem ele é e como ele age. Ele não se afasta da nossa sujeira, ele entra nela para transformá-la. Ele não rejeita a nossa fragilidade, ele se aproxima para restaurá-la. A humildade de Jesus no Jordão não é uma estratégia, não é encenação, não é uma performance espiritual. É a expressão pura do coração de Deus revelado na forma mais humana possível. E é por isso que esse momento não pode apenas ser lido ou lembrado, ele precisa ser contemplado. Porque ali, naquela simplicidade, naquela descida silenciosa às águas, começa a revolução espiritual que mudaria o destino da humanidade. Ali, o filho que não precisava se humilhar, escolhe se humilhar para que eu e você pudéssemos entender, de uma vez por todas, que Deus não está distante. Ele está ao nosso lado, até mesmo nas águas que revelam quem realmente somos. Enquanto Jesus permanece nas águas, algo invisível começa a acontecer. Algo que nenhum olhar humano poderia prever. É como se toda a criação prendesse a respiração, como se a história estivesse se inclinando para assistir àquele instante decisivo. Em volta, as pessoas continuam em seus próprios pensamentos, algumas orando, outras chorando, outras apenas observando, sem perceber que o mundo espiritual está se movimentando de forma irresistível. Não é apenas um homem dentro de um rio. É o Filho de Deus carregando uma obediência tão profunda que até o próprio céu responde. O silêncio natural que envolve aquela cena não é vazio. É um prelúdio. Aquele tipo de silêncio que antecede algo grandioso, algo tão poderoso que ultrapassa o entendimento humano. E é naquele exato momento, enquanto Jesus ora,
enquanto seu coração se derrama diante do Pai, que a atmosfera muda. Não de um jeito perceptível para todos, mas de uma maneira que mexe com a essência das coisas. É como se a fronteira entre o visível e o invisível começasse a se desfazer. E então acontece. Os céus se abrem. Não é uma metáfora, não é simbolismo criado depois, não é exagero na narrativa. O céu verdadeiramente se abre. A barreira espiritual que separava Deus da humanidade desde a queda se rasga diante dos olhos de quem tem sensibilidade para perceber. É como se Deus estivesse afirmando: o tempo da distância acabou, a porta está aberta novamente. Aquilo que antes parecia inalcançável, intocável, inacessível, agora se revela diante de Jesus. Essa abertura não é apenas um fenômeno visual, é um ato divino carregado de significado eterno. É o anúncio de que algo novo começou. O céu que esteve fechado por causa do pecado humano se rasga diante da obediência perfeita do Filho. É uma resposta direta à entrega de Jesus, uma confirmação de que aquilo que ele faz não é apenas simbólico, mas profundamente real. Deus está se aproximando de novo. E não é apenas um espetáculo celestial. É uma declaração espiritual de que o caminho entre o Pai e seus filhos está sendo restaurado. Imagine a profundidade desse instante. Cada promessa antiga, cada profecia, cada clamor de gerações inteiras converge para esse único momento. O que Adão perdeu, Jesus começa a recuperar ali, perante aqueles que não fazem ideia da grandiosidade do que está diante deles. O céu se abrindo representa mais do que acesso. Representa reconciliação. Representa um Deus que escolhe vir ao encontro do homem de forma definitiva. Representa o início de uma nova era, em que a presença divina não está mais reservada ao templo, ao véu, ao sacerdote exclusivo, mas se revela ao próprio Filho para que, através dele, chegasse até nós. E enquanto essa abertura celestial acontece, algo dentro da criação parece reconhecer seu verdadeiro rei. É como se o universo testemunhasse a confirmação de que aquele homem simples, de pés sujos pelas trilhas empoeiradas da Judéia, é o Messias, que carregará o peso de uma missão impossível para qualquer outro ser humano. Imagine o impacto espiritual que isso provoca. Lugares celestiais respondendo, anjos observando, demônios estremecendo e o próprio Deus manifestando sua aprovação. O céu se abre para Jesus porque Ele é o único que pode atravessar essa porta. Ele é o único que pode caminhar entre o humano e o divino sem ser destruído, sem ser impedido, sem ser barrado. Ele é o Filho perfeito, o único capaz de restabelecer a ligação que a humanidade perdeu. E nesse instante, a abertura do céu não se torna apenas um acontecimento para Jesus, torna-se uma promessa visual para toda a humanidade. Se o céu se abriu para ele, agora existe um caminho para que se abra também para nós. Não importa quantas vezes você se sentiu distante de Deus, quantas falhas carregou, quantas dúvidas acumulou. Aquele céu aberto é um sinal de que a distância acabou. Jesus inaugura uma realidade em que o Pai não está mais isolado, inacessível, inalcançável. É como se Deus dissesse: aqui está o meu filho, através dele, venham a mim. A cena do céu se abrindo é um lembrete eterno de que, quando Jesus entra, nada continua fechado. Portas espirituais se abrem, correntes invisíveis se quebram, barreiras de culpa, vergonha, medo e incredulidade começam a ser dissolvidas. Ali, naquele instante silencioso, diante de água simples, pessoas comuns e um profeta que não imaginava a grandeza total do momento, o céu decide se revelar. E essa abertura celestial continua ecoando até hoje, alcançando todos aqueles que, assim como Jesus naquele momento, se colocam diante de Deus com um coração disposto, humilde e entregue. A abertura dos céus do Jordão não é apenas um evento distante, é o símbolo vivo de que o impossível se torna possível quando Deus encontra um coração obediente. E esse momento nos lembra todas as vezes que lemos, que contemplamos, que paramos para refletir, que o céu ainda se abre, sempre que Jesus está presente. Enquanto o céu permanece aberto, algo ainda mais profundo começa a acontecer, algo que transcende a lógica humana e mergulha diretamente no coração do propósito divino. Não é apenas uma abertura nos céus,
não é apenas um sinal do alto, é o movimento do próprio Espírito de Deus descendo para marcar um momento que jamais seria esquecido. A atmosfera ali não é mais a mesma. Há uma paz que não tem explicação natural. Uma quietude que não nasce da ausência de som, mas da presença de algo maior, algo santo, algo que envolve tudo ao redor, como se o tempo tivesse diminuído seu ritmo. Jesus continua nas águas, em oração, rendido, totalmente entregue ao Pai. E é exatamente nesse ambiente de entrega que o Espírito Santo decide se manifestar. Não como um vento impetuoso, não como fogo, não como terremoto, mas de uma forma tão suave, tão pura, tão delicada, que somente o coração sensível consegue perceber o poder escondido nesse gesto divino. Ele desce em forma corporal, como uma pomba. Essa escolha não é por acaso. A pomba é símbolo de paz, de pureza, de reconciliação, de nova vida. Ela é o sinal de que aquilo que estava sendo inaugurado não seria construído pela força humana, mas pela presença constante do Espírito. A descida do Espírito sobre Jesus não é apenas uma confirmação, é uma unção. É a capacitação de vida necessária para que o Filho desempenhe cada passo da missão que mudaria a humanidade para sempre. O Espírito não vem apenas para marcar o momento, mas para permanecer, para guiar, para fortalecer, para conduzir Jesus em tudo que viria a seguir. Imagine a profundidade disso. O Filho Eterno, agora em forma humana, recebe sobre si o Espírito Eterno para revelar ao mundo o verdadeiro caráter de Deus. É o encontro perfeito entre o divino e o humano, o toque do céu sobre a terra. E esse momento é tão cheio de significado que, mesmo sem palavras, o Espírito comunica algo poderoso. Que nada do que Jesus fará a partir daquele instante será fruto apenas da natureza humana, mas da cooperação plena com o Espírito. Cada ensino, cada cura, cada milagre, cada confronto, cada palavra liberada, tudo fluirá dessa união perfeita entre o Filho e o Espírito. A pomba pousando sobre Jesus representa uma mensagem silenciosa, mas intensa, de que o reino de Deus não viria por meios violentos, por imposição, por força política ou por espadas empunhadas. Ele viria através da mansidão, da paz, do amor, da entrega e da pureza. O Espírito não desce para exaltar Jesus diante das multidões, mas para capacitá-lo a carregar o peso espiritual da missão que nenhum outro poderia suportar. Enquanto isso acontece, nenhuma trombeta toca, nenhum fenômeno espetacular distrai os presentes. A manifestação é tão suave que muitos ali talvez não tivessem percebido a profundidade do que testemunhavam, mas no mundo espiritual tudo estava sendo realinhado. Aquele momento marcava o início da caminhada do Messias ungido, o Cristo, o escolhido pelo Pai para restaurar o que foi perdido. É importante entender que o Espírito não está descendo sobre Jesus porque ele precisava ser transformado. Ele é santo, é perfeito, é puro. O Espírito desce para revelar quem ele é ao mundo e para inaugurar o tempo em que o próprio Espírito guiaria não apenas o Filho, mas todos aqueles que através dele seriam chamados filhos também. A cena é tão suave que poderia passar despercebida a olhos apressados, mas tão poderosa que ecoa até hoje como um lembrete da forma como Deus escolhe agir. Com paz em meio ao caos, com direção em meio à confusão, com presença em meio à distância. Quando o Espírito desce, ele não apenas toca Jesus, ele anuncia ao mundo que o reino chegou. Ele revela que a partir daquele momento, nada seria realizado sem a presença dele. Ele marca Jesus como aquele que carregaria a plenitude da unção, aquele que caminharia em perfeita sintonia com o Pai, aquele que não daria um passo sequer sem estar cheio do Espírito. Esse momento nos lembra que a verdadeira força não está na violência, mas na mansidão, e que o verdadeiro poder não se manifesta com barulho, mas com presença. O Espírito desce como pomba porque Deus está mostrando ao mundo que seu plano é marcado pela paz que restaura, pela pureza que transforma e pela luz que guia. E enquanto essa pomba repousa sobre Jesus, o céu, o rio, a terra, o tempo e a eternidade testemunham o início de um novo capítulo. Um capítulo em que o Espírito Santo não estará mais distante, mas presente, atuante, disponível, derramado sobre todos os que seguirem o caminho aberto pelo Filho.
A descida do Espírito no Jordão não é apenas um momento bonito. É o anúncio da maior obra que Deus faria através do homem que ali se encontrava. E é o lembrete eterno de que tudo que Deus faz, Ele faz por meio do Espírito, e tudo que Jesus fez, fez em perfeita comunhão com Ele. É esse Espírito que trouxe paz naquela água, que trouxe direção naquela cena, e que hoje continua descendo sobre aqueles que, como Jesus naquele instante, se colocam diante do Pai com um coração entregue e disposto a obedecer. E então, naquele cenário que já estava profundamente marcado pela abertura dos céus e pela descida suave do Espírito, algo ainda mais grandioso acontece. Algo tão poderoso que atravessa tempo, espaço e gerações. Até aqui, tudo se movia silenciosamente, como se o próprio universo estivesse ajustando cada detalhe para preparar o momento seguinte. Jesus está nas águas, o Espírito repousa sobre ele, e então o silêncio é rompido pela única voz capaz de transformar tudo. Não é a voz de João Batista, embora ele fosse o profeta daquele tempo. Não é a voz da multidão, cheia de expectativas e dúvidas. Não é a voz das autoridades religiosas, dos governadores, dos homens influentes da época. A voz que ecoa naquele instante não nasce da terra, mas do céu. É a voz do Pai. Imagine a profundidade disso. A mesma voz que criou o mundo, que disse haja luz, que separou águas, que formou montanhas, que chamou estrelas pelo nome, agora fala diretamente sobre seu Filho diante de todos. Não há trovões, não há ruídos caóticos, não há um espetáculo teatral. Há apenas uma declaração clara, firme, inconfundível. Uma declaração que não apenas revela quem Jesus é, mas inaugura um novo capítulo da história espiritual da humanidade. Tu és o meu Filho amado, em ti tenho todo o meu prazer. Essas palavras não são apenas um elogio, elas são uma revelação, uma confirmação, uma proclamação divina. Até aquele momento, Jesus havia vivido de forma discreta, sem visibilidade pública, sem reconhecimento humano, sem aplausos. Mas no silêncio da vida oculta, o Pai já via sua fidelidade, seu caráter, sua obediência, sua entrega. E agora, diante do mundo espiritual e do mundo terreno, o Pai o apresenta, não para torná-lo famoso, mas para declarar sua verdadeira identidade. A voz do Pai não apenas afirma que Jesus é seu Filho, mas que Ele é amado, profundamente amado. Amado de forma eterna, absoluta, perfeita. É como se Deus estivesse dizendo: este é o meu Filho, Ele me dá prazer, Ele me alegra, Ele está no centro da minha vontade. Esse tipo de declaração não é comum na Bíblia. Deus não fala assim sobre qualquer pessoa. Ele escolhe este momento específico, esse cenário simples, essas águas humildes, esse ato de submissão de Jesus para revelar algo que muitos jamais compreenderiam por conta própria. Jesus não é apenas mais um homem buscando a Deus. Ele é o próprio Filho, sendo enviado por Deus. Imagine o impacto dessa voz no mundo espiritual. Demônios tremem, anjos reverenciam, profecias se alinham, e o universo inteiro reconhece a autoridade suprema do Pai, confirmando a missão do Filho. Cada palavra dita ali carrega o peso da eternidade. Não são apenas sons, são decretos, palavras que marcam, que selam, que estabelecem. Essa voz também revela algo profundo sobre o coração do Pai. Ele não apresenta Jesus como um servo comum, mas como seu Filho amado. Ele não fala sobre seu poder, seu futuro, seus milagres, sua autoridade sobre demônios, sua capacidade de curar ou seu domínio sobre a morte. Ele fala do amor. Porque antes de qualquer obra, antes de qualquer missão, antes de qualquer caminhada pública, o Pai deixa claro: tudo nasce do relacionamento. Tudo nasce do amor. Tudo nasce da identidade. É essa voz que afirma quem Jesus é, antes mesmo que os homens tentem definir. A partir daquele momento,
Nada mais poderia confundir sua identidade. Ele não faria milagres para ser aceito, porque já era amado. Ele não pregaria para conquistar valor, porque o Pai já tinha declarado seu prazer por ele. Ele não enfrentaria a cruz para provar algo, mas porque já sabia de onde vinha e para quem estava vivendo. Essa voz é tão poderosa que não ecoa só naquele rio. Ela atravessa séculos e chega até nós. Porque assim como Jesus recebeu identidade antes da missão, nós também somos chamados a entender que Deus nos ama antes de qualquer obra, antes de qualquer desempenho, antes de qualquer acerto ou erro. A voz do Pai declarando amor ao Filho é também um lembrete de que fomos incluídos nesse amor através de Cristo. Mas naquele momento, ali no Jordão, a voz é exclusivamente para Jesus. É a apresentação oficial, divina, eterna. É o Pai dizendo diante de todo o céu e da terra: esse é o meu Filho, e eu tenho total alegria nele. E essa declaração muda tudo. Ela inaugura o ministério de Jesus, rompe o silêncio de anos, estabelece o início da missão redentora e revela ao mundo que o Salvador não está vindo sozinho. Ele está vindo debaixo da aprovação total do Pai e carregado pelo Espírito. É por isso que essa voz muda tudo. Porque quando Deus fala, a identidade se firma, o destino se alinha, a missão começa e a eternidade se revela. Ali, naquela mistura de silêncio e glória, o Pai confirma, o Espírito unge e o Filho se levanta para iniciar a obra que transformaria toda a história da humanidade. A voz que ecoou naquele dia continua ecoando até hoje, chamando, revelando, despertando, lembrando ao mundo que tudo mudou porque o Pai falou, o Filho ouviu e a missão começou. Quando olhamos para aquele instante extraordinário às margens do Jordão, o céu aberto, o Espírito descendo como pomba, a voz do Pai ecoando com autoridade e amor, somos confrontados com uma verdade que atravessa séculos e chega até nós hoje com a mesma força. Aquilo não foi apenas um acontecimento histórico, foi uma mensagem viva, um convite pessoal, um chamado direto de Deus para mim, para você, para todos que anseiam compreender o propósito maior da existência. Ali, naquele momento sagrado, Deus estava revelando quem Jesus é, mas ao mesmo tempo revelando quem nós podemos ser nele. O batismo de Jesus não foi apenas o início do seu ministério, mas o anúncio do início de uma nova realidade para toda a humanidade. O significado para nós hoje é profundo demais para ser ignorado. Porque, quando vemos Jesus entrando nas águas, ele não estava ali por precisar de arrependimento, ele não tinha pecado. Ele estava ali por nós. Ele estava se identificando com o ser humano, descendo ao nível mais profundo da nossa necessidade, mostrando que o caminho para a verdadeira vida não começa na exaltação, mas na humildade. E isso nos confronta. Quantas vezes buscamos reconhecimento, honra, aplausos, enquanto o Filho de Deus começa sua jornada numa fila de pecadores, se colocando ao lado dos fracos, dos quebrados, dos imperfeitos. Isso nos ensina que Deus não tem vergonha de se aproximar de quem erra, de quem falha, de quem não tem nada a apresentar além de necessidade. Se o próprio Cristo não se afastou, por que nós achamos que Deus se afastaria de nós quando caímos? Outra verdade poderosa que essa cena revela é que Deus ainda abre céus. Talvez não da forma visível como naquele dia, mas Ele continua rompendo barreiras, falando, movendo, se manifestando. Há momentos na vida em que tudo parece fechado, pesado, silencioso, e pensamos que Deus está distante. Mas esse episódio nos lembra que, em Cristo, o céu já está aberto. Não existe mais separação, não existe mais distância, não existe mais muro entre o Criador e a criatura. Onde Jesus está, o céu está acessível. E Jesus está conosco. O Espírito descendo como pomba também carrega um significado enorme para nós hoje.
Ele não veio como fogo naquele momento, não veio como vento forte, mas como pomba, símbolo de paz, suavidade, proximidade. Deus não apenas fala, ele se aproxima com ternura. Ele não apenas ordena, ele habita. O mesmo Espírito que repousou sobre Jesus é o Espírito que hoje é derramado sobre todos os que creem. Isso significa que não caminhamos sozinhos, não enfrentamos batalhas sozinhos, não somos enviados ao mundo desarmados. Há uma força divina, uma presença real, um consolo constante disponível para cada pessoa que abre o coração. E talvez essa seja uma das maiores mensagens para nós. Você não precisa carregar sua vida na força do braço. Não precisa lutar com suas próprias limitações sem ajuda. O Espírito que fortaleceu Jesus está disponível para fortalecer você. E acima de tudo, aquela voz ecoando dos céus continua ecoando hoje. A voz que disse: "Tu és o meu filho amado, em ti me agrado", ainda fala com poder. Não porque nós merecemos, mas porque em Cristo somos adotados, recebidos, acolhidos. O maior anseio do coração humano é ouvir que somos amados, que pertencemos, que nossa vida tem valor. E Deus respondeu esse anseio publicamente naquele dia. Ele não disse: "Tu serás amado quando fizer tudo certo". Não disse: "Tu és amado porque provaste ser perfeito". Ele declarou amor antes de qualquer milagre, antes de qualquer pregação, antes de qualquer obra. E isso nos mostra que nossa identidade não nasce do que fazemos para Deus, mas do que Deus declara sobre nós. Que libertação existe nisso! Quantas pessoas vivem carregando peso, culpa, comparação, tentando provar valor através de desempenho. Mas Deus, naquele dia, destrói essa lógica. Ele nos lembra que amor é ponto de partida, não recompensa. E quando compreendemos essa verdade, tudo muda. Nossos passos ficam mais leves, nossos medos perdem força, nosso coração encontra descanso. O batismo de Jesus também nos lembra que há momentos decisivos na vida, momentos de transição, de entrega, de recomeço, em que precisamos dar um passo como Ele deu. Não um passo de obrigação religiosa, mas um passo de entrega interior. Eu entrego a Ti, Senhor, minha história, meu futuro, meu coração. Porque é na entrega que o céu se manifesta, é na obediência que o Espírito desce, é na rendição que a voz de Deus se torna clara. Talvez hoje seja exatamente esse dia para alguém. Talvez você esteja no limite, lutando sozinho, buscando sinais, querendo respostas. E essa cena anuncia: Deus já abriu o céu sobre você, Deus já disponibilizou o Espírito, Deus já declarou amor. O que falta agora é você dar o passo. O significado para nós hoje é este: o batismo de Jesus não foi apenas sobre Ele, foi sobre nós. Foi Deus dizendo: eu vim para estar perto, eu vim para restaurar, eu vim para te lembrar de quem você é. E quando essa verdade entra no coração, nada permanece igual. Porque quem entende que o céu está aberto, nunca mais vive como se estivesse fechado. Quem entende que o Espírito desce, nunca mais caminha como se estivesse sozinho. Quem entende que Deus declara amor, nunca mais vive como órfão. Essa cena tão antiga e tão viva continua transformando vidas hoje e pode transformar a sua agora. Quer você esteja forte ou fraco, cheio de fé ou em dúvida, Deus continua dizendo: eu estou aqui, eu te amo e ainda hoje posso abrir o céu sobre a sua vida. Ao final de tudo o que vimos, o Jordão silencioso, Jesus entrando nas águas, o céu se rasgando, o Espírito descendo como pomba e a voz do Pai ecoando sobre ele, resta uma pergunta inevitável que atravessa o tempo
e alcança o seu coração agora. O que tudo isso tem a ver com você? A verdade é simples e ao mesmo tempo profunda. Absolutamente tudo. Porque aquele momento não foi apenas o início do ministério de Jesus, foi o anúncio de uma nova realidade para a humanidade inteira. Foi como se Deus estivesse declarando diante da criação: o que estava distante agora está perto. O que estava separado agora está unido. O que estava fechado agora está aberto. E essa abertura continua disponível para todos os que desejam experimentar o toque do céu em suas vidas. A cena do batismo de Jesus não é apenas bela, ela é transformadora. Ela nos revela um Deus que se aproxima, que fala, que desce, que confirma, que envolve, que ama. Nos mostra que Deus não age movido por distância, mas por proximidade, não por julgamento, mas por compaixão, não por exigência, mas por amor. E quando você percebe isso, quando entende que o céu não é um conceito distante, mas uma realidade que pode tocar a sua vida aqui e agora, tudo muda. O céu se abriu sobre Jesus, mas não apenas sobre ele. Quando Cristo veio ao mundo, ele abriu permanentemente o caminho entre Deus e o homem. O que aconteceu no Jordão é um símbolo vivo do que acontece em cada coração que se rende a ele. O céu se abre, o Espírito desce, a voz do Pai declara amor. E talvez, enquanto você ouve essas palavras, haja dentro de você uma sede profunda, uma necessidade de algo mais, uma urgência de mudança, uma vontade de recomeçar. Essa sede é um sinal. É Deus chamando. É o eco da mesma voz que ressoou no Jordão, convidando você para perto. Porque a verdade é esta: ninguém muda sozinho, ninguém vence sozinho, ninguém supera suas sombras sem a luz de Deus. E o batismo de Jesus nos lembra que o próprio Cristo não começou nada sozinho. Antes de pregar, antes de curar, antes de escolher discípulos, antes de enfrentar tentações, ele recebeu o Espírito, recebeu a confirmação do Pai, recebeu a palavra de amor. Isso também diz algo para você. Antes de tentar vencer tudo, antes de tentar consertar tudo, antes de tentar carregar o mundo nas costas, você precisa ouvir a voz do Pai. Precisa do toque do Espírito. Precisa deixar o céu se abrir sobre sua vida. Só então você terá força, direção e propósito para seguir. E se há algo que este momento sagrado nos ensina, é que Deus sempre dá o primeiro passo. Foi Ele quem abriu os céus. Foi Ele quem enviou o Espírito. Foi Ele quem falou. Foi Ele quem declarou o amor. Deus sempre faz a parte dele. A pergunta é: você está pronto para dar a sua parte? Está pronto para entrar nas águas, simbólicas ou reais, da entrega? Está pronto para deixar Deus conduzir os próximos capítulos da sua vida? Está pronto para parar de viver pela força do braço e começar a viver pela força do Espírito? Porque uma coisa é certa: quando o céu se abre, nada continua igual. O medo perde voz, a solidão perde autoridade, o pecado perde domínio, a culpa perde peso, a dúvida perde espaço. O futuro ganha sentido, a alma encontra descanso e a vida descobre direção. É por isso que o batismo de Jesus não é apenas um texto para ser lido, mas uma verdade para ser vivida. Ele nos chama para uma vida em que o céu não é apenas destino, mas companheiro de jornada. Uma vida onde a voz do Pai define quem somos. Uma vida onde o Espírito nos conduz, nos fortalece, nos consola e nos transforma. Uma vida onde não caminhamos às cegas, mas guiados pelo Deus que abre caminhos onde não há. E talvez você esteja exatamente no ponto em que Jesus estava antes de entrar nas águas, à beira de um novo capítulo, mas ainda esperando um sinal. Talvez esta seja a sua margem do Jordão. Talvez este seja o seu momento decisivo. Talvez Deus esteja abrindo o céu sobre você agora mesmo, não com luzes visíveis,
mas com uma verdade que invade sua alma. Você é amado, você é visto, você é chamado. E Ele está pronto para fazer algo novo. A conclusão é simples, mas poderosa. O batismo de Jesus é o lembrete eterno de que Deus não está longe. Ele está perto. Ele está falando. Ele está descendo. Ele está chamando. E quando o céu se abre, e ele se abre para todos os que o buscam, tudo muda. Hoje pode ser o dia em que tudo muda para você.